Pão com alegria! Bem-vindo! Essa semana eu vou falar das minhas lutas, das minhas vitórias, porque semana passada várias pessoas, né? Quando eu falo várias, 14 pessoas, tá? Tanto os nossos amigos quanto as nossas amigas me falaram assim: Marta, eu quero vender, mas não sei como começar. Primeiro, outras pessoas falaram: Marta, eu quero sair do meu emprego para vender pão. Outras pessoas falaram: eu quero ter uma renda dentro de casa. Então, essa semana eu vou contar da minha própria experiência, porque eu amo fazer isso. Tudo que deu certo pra mim, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer também, tudo que eu fiz errado para dar certo. Eu ainda preciso aprender muito, precisamos crescer ainda muito, mas pelo que eu passei no início, e esse início não tem muito tempo, tem apenas 1 ano e meio, tudo isso, 1 ano e 8 meses, basicamente. Venho dizer pra vocês essa semana que eu vou contar da minha luta, da minha vitória, e agora eu vou contar por que eu saí do hospital e escolhi o forno, né? Do hospital ao forno. Se vocês me perguntarem por que eu saí do hospital, eu não vou saber explicar. Foi fora do comum. Eu tive a minha bebê, a Valentina, né, que hoje ela tem 3 anos, nesse vídeo, né? Talvez daqui uns anos, quando vocês assistirem, outras pessoas, né, ela já tá grande, eu já tô mais velha. Nesse momento, nesse ano de 2025, na verdade foi ano passado, né, 2024, ela não me aprisionava, até porque eu tenho 2 filhos e eu nunca tive problema de deixar os meus filhos e ir trabalhar. Sempre deixei com pessoas boas, honestas, na escola também, né, em tempo integral. Então tava tudo bem. Então foi por causa da minha filha, não foi porque eu estava cansada do hospital, não foi. Até porque, mesmo estando dentro do hospital, eu fiz 5 anos de faculdade, né, de nutrição, dos alimentos, né, ficha técnica, e nutrição também para enfermos, né, para pacientes que usam sonda, alimentação enteral. Então eu fiz esse curso, né, formei em 2019. Mas a enfermagem eu tô desde 2003 para 2004, quando eu comecei. Minha cabeça, eu vou fazer o curso e eu vou continuar lá no hospital mesmo, né, onde que eu trabalho. E que do nada, eu falei assim: eu quero sair, não quero ficar. Uma coisa, uma voz, né, me falando. E assim, eu muito bem empregada, né, um dos melhores hospitais aqui de Belo Horizonte, né, paga muito bem, rede pública, a concursada, né, a gente fez uma prova lá, fui selecionada, supervisão sempre gostou muito de mim, eu sempre fui muito ágil, prática, resolvia muita coisa lá no hospital, muitos detalhes que só a chefia precisava resolver, eu já sabia como resolver, eu ia lá e resolvia, sabia muita coisa burocrática que acontecia, tinha amizade com todo mundo, amizade com os colegas, amizade com os médicos, amizade com todos, né, com toda a equipe multidisciplinar. Então não tinha por que eu sair. E do nada, gente, do nada, eu já fazia pães, né, comecei a fazer pães aqui em casa, sempre fazia bolo, lanchinhos, né, para as crianças levarem para a escola, meu marido para o trabalho, eu também levava. Se fosse para vender pão, eu acredito que, hoje em dia eu penso, gente, por que eu não comecei a vender pão para os colegas lá no hospital mesmo, né? Porque quando você entra lá no hospital, parece uma pequena cidade, muita gente, são vários plantões, são vários andares, né? Eu trabalhava num hospital muito grande, né, com vários andares, com elevador e tudo mais. Eu falei assim, gente, então assim, não foi pra vender, tá, gente? Que se fosse pra vender, eu começaria a vender lá. Inclusive, eu aconselho, eu sempre falo aqui, que para quem quer começar a vender algo, né, o pão ou outros alimentos,
não saia do seu trabalho, porque amanhã eu vou contar a primeira luta. Não saia do seu trabalho, continue trabalhando e comece com as suas vendas. Quando você for reconhecida ou reconhecido com as suas vendas, aí sim você sai do seu trabalho. Não confie que você vai sair, que você já vai ter muitas vendas. Não vai. Amanhã, terça-feira, nós vamos conversar muito sobre isso, porque aconteceu comigo. Um belo dia eu falei, eu não quero mais, só que eu não posso pedir conta. Aí eu aproveitei que a minha supervisora entrou de férias, porque eu já sabia que ela não ia me liberar. Eu chamei o outro supervisor, substituto, e ele, como homem, né, não ligou muito, não me conhecia muito. E na época da pandemia, ele até me conheceu. Então, sabe, eu ficava 24 horas dentro do hospital na época da pandemia, salvando todo mundo, ajudando todo mundo, ajudando supervisão mesmo. Eu disse, olha, Marta, você ajudou nós muito na pandemia, e aí eu vou te mandar embora, porém, com um mês, você vai descansar um mês e nós vamos recontratar você de novo. Eu falei, beleza. Beleza. Só, gente, e graças a Deus ele me mandou embora, eu tive meus direitos. Falei com meu esposo, olha, eu vou comprar o caminhão, porque o sonho dele a vida toda era ser motorista de caminhão. Então, eu paguei a carteira de carro, depois a carteira de caminhão, e depois eu falei com ele, agora você vai trabalhar no caminhão, porque nós vamos comprar um caminhão usado, né? Deu tudo certo, gente, compramos, o caminhão estava um pouco estragado, colocamos no conserto e ele começou a trabalhar, chegando todo dia falando comigo, olha, sabe aquele pão que você mandou pra mim dentro da bolsa? Os colegas todo mundo queria um pedaço. E aí ele falou assim, não, eles estão morrendo de fome, eles estão com fome, nada vem de lá, porque é um lugar que tem muito mato. Eu falei, eles estão com fome? Então eu vou fazer pra eles, fala com eles que é pra me pagar, né, só pra eu comprar os ingredientes de volta pra eu continuar fazendo. Eu não tinha noção, gente, o que era venda. Não tinha noção, eu não sabia de negócio de lucro, nada. Pra mim, a pessoa só pagando ali o que eu gastei tava bom. Comecei a fazer mais pães, 5 pães a mais, né, para os colegas mais chegados. E aí foi, gente, vendas. Se o cliente ama gostar muito do seu produto, do gosto, né, em relação à alimentação, se eles gostarem, se for muito bem feito, eles começam a passar um pro outro. E dali começou a crescer aquela rede. E no início foi maravilhoso, né? Porque aí não só os caminhoneiros estavam gostando dos pães, mas os familiares também. Eu vou levar para minha esposa, eu vou levar para minhas filhas, a minha mãezinha idosa, ela ama pão caseiro. E começou uma febre, gente. Eu sempre falo, a prosperidade, ela é natural. A gente precisa começar, tá? E ali ele falou assim, olha, o porteiro também quer, as meninas da limpeza, os atendentes lá, né, da empresa também quer, os maquinários. E aí não era só os caminhoneiros mais, e foi aumentando, assim, meu Deus do céu, que tanto de pão. E eu comecei a errar, porque eu não sabia, né, eu só sabia fazer pouquinho. E aí eu falei assim, gente, mas como que esse povo tá comendo pão sem recheio puro? Gente, eu não assistia muito o YouTube, assistia de vez em quando, eu não tinha, sabe, eu não sabia muito o que era YouTube, né? Às vezes aparecia um videozinho lá pra mim e eu assistia, mas sabe, não era nada assim, que hoje em dia eu amo o YouTube, né? Amo, é a minha televisão. Eu vou colocar uma proteína dentro desse pão. Não dá pro povo pegar o pão e comer puro, né? O do meu marido, eu fritava ovo e colocava, eu colocava uma manteiga boa, colocava queijo. E eu falei assim, gente, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o pão, eu corto o pão no meio e coloco o recheio, ou eu asso ele com recheio? Meu Deus, o que eu faço agora? Gente, eu não sabia, tá? Onde aprender, como aprender. Então vocês agradecem a Deus que tem um tanto de gente aí ensinando hoje em dia, né? E eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir a massa, igual a gente faz coxinha, né? Salgado. Eu vou fazer o pão igual. Eu vou abrir a massa, vou colocar
vou enrolar e vou fechar. Deu certinho, gente. Deus. E o primeiro pão foi só de presunto e mussarela, porque eu pensei, tem o sanduíche, né? Que a gente ama fazer sanduíche com presunto e mussarela, então vai ser uma delícia, o povo vai amar. Dito e feito. Meu marido levou, todo mundo amou, pediu mais, e eu falei, não, mas vou fazer frango. Frango é uma proteína magra, uma proteína boa, né? E comecei, gente. Eu fiz frango e falei assim, olha, eu não vou misturar o requeijão no meio do frango, não. Vou colocar o requeijão por cima, fechar. Gente, quando eu comi, eu achei maravilhoso. Eu falei, vai, leva, porque agora eles podem viajar tranquilos, né? Porque eles pegam carga daqui e levam para São Paulo, para outros lugares. E foi, gente, foi indo. Eu fiquei maravilhada, porque por mais que o pão tava barato, eu ainda tava tendo um pouquinho de dinheiro. Eu tendo esse pouquinho de dinheiro, tava dando para eu comprar o meu shampoo, eu ainda tava recebendo seguro-desemprego. Que eu falei assim, olha, o chefe falou que vai me chamar de volta. É bom que eu vejo, né, se eu volto ou não, e eu vou continuar com esses pães aqui, e eu vou ver se eu volto ou não. Dito e feito, o hospital me chamou de volta. Quando o hospital me chamou de volta, eu não queria. Eu senti uma coisa que eu não queria voltar. E eu sou uma pessoa que eu amo cuidar, eu amo dar banho, eu amo dar medicação, eu amo fazer de tudo. Falei que não queria, sabe? Assim, meu Deus, nem eu tava entendendo eu mesma, gente. Deve ser os 40 anos, né? Quando você inteira 40 anos, muita coisa muda na cabeça. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 21 anos. Né? Então assim, muita coisa muda. Eu falei, meu Deus, o que eu faço aí? Eu já contei aqui, tá, gente? Não vou contar de novo. Meu marido ficou muito bravo. Não, que você vai voltar, pro hospital, que você tem que voltar, que você não dá dinheiro pra nada, você tá trabalhando demais e não tá tendo lucro, ninguém tá vendo dinheiro, eu não vou te dar dinheiro. Aí começou, né? E eu pensei assim, nossa, eu comprei o caminhão, é pra nossa família, pra nós. Só que nada adiantava, gente, eu falar, e aí começou um pé de guerra, como vocês já sabem, não vou entrar. Quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui o link em cima. Quando acabar esse vídeo, vocês assistem. Eu falei, mas eu não quero, sabe? Eu não quero. Tá tão gostoso eu fazer esse pão, e eu fui pegando amor. Gente, mas eu fui pegando amor, eu olhava pro pão, senão esse pão não tá bonito. Eu vou melhorar, como é que eu faço melhorar? Como é que esse pão vai crescer mais? Como que esse pão... Gente, eu não sabia nada, gente. Sabe? Nossa, pra venda, não. Esse aqui não. Eu queria um pão assim bonito, naquelas fotos que a gente vê lá no Google, né? Eu não sabia como entrar pra ver vídeo, entende? Eu não sabia nada. Então, igual eu falei com vocês, né? Eu entrei no hospital, eu tava fazendo 20 anos. A minha vida foi dentro do hospital, tudo que eu aprendi foi da área da saúde, então eu não tinha nada, eu era crua, nua e crua em relação às vendas. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Meu marido falou assim, olha, eu não vou te dar nada. Eu falei, pronto, esse pão, ele precisa pelo menos me dar condição para eu comprar um shampoo pro meu cabelo, né? Para eu comprar um absorvente, para eu comprar minhas coisinhas, né? Eu sempre gostei de comprar as coisas, que eu tenho uma filha mocinha, né, de 12 anos também. Tem a neném de 3 anos que ela precisa de roupinha, das coisas. Meu Deus, o que eu faço? Né? O meu filho mais velho tava ainda, né, só no primeiro emprego, recebendo meio salário ali. E aí depois ele inteirou 18 anos, eles mandaram ele embora, né, pra ele conseguir emprego melhor. Eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Meu filho desempregado, eu desse jeito, mas eu não queria voltar. E eu estava amando ficar com meus pães. E assim, gente, eu falei, olha, eu vou continuar. Então, eu decidi que eu não iria voltar para o hospital. E aí eu comecei a colocar na cabeça, né? Só, olha, agora vai dar certo. Porque eu via, né? Todos os pães dando certo. Eu vendendo a reveria, todo mundo começou a gostar. Sabe? Então, assim, meu Deus, vai dar certo. Amanhã, eu vou continuar amanhã, terça-feira, essa mesma história. A
grande luta que eu passei, tá? Em relação a clientes mesmo, né, e tudo. E eu vou contar pra vocês, e cada história que eu contar, gente, vai tirando aí lição, tá? Porque vocês me ouvindo, vocês vão tirando lição e vocês podem começar as suas vendas aí também, porém não errando como eu errei, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!